Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar da efedrina rapidamente para esclarecer esse composto que é tão utilizado aí para perda de gordura. Principalmente na internet se veicula muito essa questão e a sua associação ali com a cafeína e com a aspirina, visando diminuição de efeitos colaterais e maximização de ganhos. Veja, a efedrina já é largamente conhecida, ela era utilizada na medicina chinesa, então já tinha esse conhecimento. O mecanismo básico de ação dela é atuar em receptores alfa e beta adrenérgicos. Então ela aumenta a quantidade de noradrenalina disponível no corpo. Então, veja, ela vai atuar em vários tipos de receptores. Então, basicamente ali no coração, por exemplo, no beta 1, no pulmão, beta 2 e ali a nível do tecido adiposo no beta 3. Quando você tem o coração, que é o beta 1, o que acontece? Você tem um aumento da força contrátil cardíaca e uma vasoconstrição periférica. Tá? A atuação dela é basicamente essa. No pulmão, que ela vai atuar nos beta 2, a função dela é de broncodilatação. Então, por isso que já teve estudos e foi utilizada por um período em alguns papers em relação aos asmáticos. Por quê? Porque na asma você tem uma broncoconstrição, que leva à dificuldade ali da chegada de ar para a troca pulmonar. Então, quando você utiliza ele, você tem uma broncodilatação, pode facilitar isso. E o efeito mais desejado no beta 3. No beta 3, atua em relação à lipólise. Então, aí que viria a queima de gordura. Então, a maximização da lipólise, que é o efeito desejado. Tá? Como nós sabemos, até pela atuação dela em vaso e coração, ela leva uma série de efeitos colaterais. Então, desde tremor até palpitação, a presença de nervosismo, ela atua em sistema nervoso central, então várias condições psiquiátricas associadas. Então, ela tem uma série de problemas aí. Então, quando você utiliza a junção com a cafeína, é visando aumentar a termogênese, e quando você visa a associação com a aspirina, era diminuir os efeitos colaterais. Tá? Então, algumas pessoas falam que quando você associa com a aspirina, você tem um certo prejuízo na queima de gordura. Então, muitas optam nem por utilizar a aspirina, associam efedrina e cafeína, que é uma combinação assim extremamente perigosa do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista de saúde mental também. Então, aí a questão é que o efeito dela a longo prazo para a perda de gordura não é importante, do sentido que ela também cria dose tolerância, você tem que ir aumentando as doses, fica mais suscetível a efeito colateral. Essa descarga de hormônios e essa ativação simpática em excesso vai levar a um desequilíbrio em vários hormônios, inclusive se você não controlar com elevação de cortisol, com prejuízo ali de produção de hormônios importantes do ponto de vista metabólico, então tanto testosterona quanto hormônio do crescimento. Então essa questão é muito importante. A longo prazo, principalmente quando não é atleta de competição, próximo de competição, não tem muito intuito para a perda de gordura e não só não tem muito benefício, como pode ter prejuízo. E a longo prazo se verifica desenvolvimento de quadros depressivos, de quadros ansiosos, até mesmo de questão de desenvolvimento de hipertensão arterial. Então tem uma série de condições, tá? Então, assim, de longe não é a melhor opção, não tem muito intuito do ponto de vista de impacto de perda de gordura. Muito melhor a busca por um profissional que possa ajustar a sua dieta com macro e micronutrientes ajustados do ponto de vista para fazer o seu metabolismo funcionar. Essa medida para pessoas que não estão em pré-competição e são atletas de ponta é uma medida extremamente precipitada, que certamente o indivíduo que busca isso está desajustado nos outros parâmetros de dieta, treinamento e comportamento, e com isso certamente ele vai ter um prejuízo em curto, médio prazo, tanto do ponto de vista de frustração, que ele não vai conseguir o resultado que ele quer, quanto do ponto de vista de efeito colateral e às vezes até do ponto de vista emocional. Tudo bem, pessoal? Então, se possível, ajuste sua dieta, procure um profissional e fique longe dessas fórmulas que aumentam demais a atividade simpática e que levam dose de tolerância que o ser humano, de modo geral, não consegue lidar bem com ela.